Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar dois casos que a gente vem acompanhando aqui no BTC News que parece que está chegando no desfecho que eu tinha previsto. O primeiro é da Natura. Na RJ da Avon Products, Natura perde duas vezes. E a segunda, crise da Infracommerce levanta dúvidas sobre sua capacidade de sobrevivência. Essas duas empresas fizeram diversas aquisições mal sucedidas e isso trouxe uma complexidade operacional e que agora as duas empresas estão precisando fazer um grande turnaround para conseguir sobreviver. Vamos entender um pouco desses dois casos aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. No dia 24 de setembro, a gente vai dar início à última turma de 2024 do Price Strategy Program. Nesse curso, a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É o nosso curso de maior NPS, a gente vai trabalhar mais de 11 modelos de precificação no Excel e ele é destinado para quem trabalha com pricing em grandes empresas, consultores de estratégia e quem é líder de companhia e tem price como tomada de decisão estratégica. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2024 do Price Strategy Program, um curso 100% comigo, via Zoom ao vivo, 3 semanas, 2 noites por semana. Vejo vocês em setembro. Bom, vamos começar aqui com o caso da Natura. A Natura ela divulgou na sua última divulgação de resultados que a Avon Products, que é a operação internacional deles, está entrando em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E aí qual que foi a consequência disso? Para quem está vendo aqui na tela, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 16,49. Depois dessa divulgação, a ação despencou no dia, chegando a uma mínima de R$ 14,26 e continuou caindo para o resto da semana, chegando a R$ 13,83. O que aconteceu com a Natura, né? Bom, para quem já acompanha há bastante tempo aqui a Natura, sabe que eu critiquei bastante a última aquisição que eles fizeram, que foi da Avon. Isso aqui no dia 3 de janeiro de 2020. Natura conclui compra da Avon e cria a quarta maior empresa de beleza do mundo. Qual que era a minha crítica? Minha crítica era a seguinte: eles já tinham comprado a Aesop, já tinham comprado a The Body Shop, um com o intuito de internacionalização, o outro com o intuito de internacionalização e também diversificação de canais. Não conseguiu executar essas duas estratégias. E aí, em 2020, eles foram lá e compraram a Avon, que era um ativo extremamente estressado lá fora, e eles trouxeram esse problema para dentro de casa. Qual que foi o meu ponto? Meu ponto foi o seguinte: olha, a Natura não tem e já não demonstrou expertise em fazer internacionalização e também não tem um histórico de fazer turnaround de ativo estressado. E isso daqui ia dar problema. E deu, tá? Tanto é que a Natura ela ficou com um nível de endividamento muito alto para honrar essa transação, e aí ela teve que se desfazer dos ativos. Então, no dia 3 de abril de 2023, Natura vende a Aesop para a L'Oréal por 2,5 bilhões de dólares. Perfeito. Que era um dos melhores ativos que ele tinha dentro do portfólio. E depois, no dia 11 de novembro de 2023, Natura vende The Body Shop por um quinto do que pagou há 6 anos atrás. Pagou mais ou menos 1 bilhão de libras, vendeu por uns 200 milhões de libras para um fundo private equity. Perfeito, né? E aí, qual que era a minha ideia? A minha ideia era a seguinte: olha, se você comprou a Avon e ela que trouxe todo o problema operacional para você não conseguir executar a estratégia de internacionalização e diversificação de canais, a princípio você deveria começar vendendo essa operação para depois você executar a estratégia em ativos bons que você tem dentro do seu portfólio. Não foi isso que a Natura fez. E aí ficar com a Avon dentro da companhia ia trazer problema. Tanto é que eles tomaram uma decisão aqui no dia 5 de fevereiro de 2024 de tentar fazer o caminho de um spin-off, ou seja, separar a Avon da estrutura da Natura. Ou seja, não vai ter mais aquela integração que eles estavam prometendo no momento da transação, né? Então, Natura dá passo para vender ao menos parte da Avon. Perfeito. Qual que foi o grande problema? O grande problema é dessa notícia que a gente acabou de ver. A operação Estados Unidos entrou em recuperação judicial e provavelmente essa transação ela não vai acontecer no curto prazo, né? Bom, qual que foi o grande problema aqui
de ficar com a Avon. Vamos dar uma olhada aqui nos financials? Eu estou mostrando aqui para quem está vendo na tela os resultados da Natura, que agora só tem Natura &Co, Latam e também Avon Internacional. Então presta atenção, ó. Quando você pega no consolidado, a receita cresceu 1,4%, chegando a 17,6 bilhões de reais, primeiro semestre, tá? Beleza. A margem bruta até aumentou, ó, 64,1 para 64,8. A margem EBITDA também melhorou bastante, de 7,7% para 9,1%. No entanto, a margem líquida ela piorou de 10,3 negativo para 13,3 negativo, né? Bom, quem que está prejudicando o resultado consolidado da Natura? Vamos ver? Natura e Latam tá muito bem. Então, ó, crescimento de 4,4% na receita bruta, chegando a 14 bilhões e 300, um aumento de margem bruta expressiva de 64,2 para 65,6 e um aumento de margem EBITDA de 12,2 para 14,7, né? Bom, se a operação Latam não está com problemas, quem que está diminuindo o resultado do consolidado é a Avon Internacional. Então, a Avon Internacional teve uma queda de receita bruta de 9,5%, chegando a 3 bilhões 364, com uma queda de margem bruta de 63,9 para 61,9, ou seja, 2 pontos percentuais a menos, e a margem EBITDA piorou bastante, de 2,1 para 5,3% negativo, né? Então, essa operação, ela está jogando contra aqui o resultado operacional do consolidado da Natura &Co, né? Bom, outra coisa que provavelmente a Natura está tendo dificuldade é equalizar o seu fluxo de caixa. Tanto é que, se vocês observarem aqui, ó, o fluxo de caixa das atividades operacionais do primeiro semestre de 2024 foi negativo 2 bilhões 458, contra uma queima no primeiro semestre do ano passado de 1 bilhão 971. Ou seja, as operações não conseguem gerar caixa. E por que que isso é ruim? Porque a empresa ela precisa resgatar os seus investimentos, ou seja, atividades de investimento foi positivo 2 bilhões 142, para quê? Para diminuir o nível de alavancagem da companhia. Então, devolveu para as fontes de financiamento 1 bilhão 994 entre coisas para acionistas e também a parte de amortização de empréstimos que eles já têm aqui dentro do seu balanço, né? Beleza, tá? Então, a redução de caixa ela foi estrondosa. A redução de caixa no primeiro semestre foi de 2 bilhões 154. E aí, qual que foi o ponto? O ponto foi o seguinte, né? Quando você vende aqueles ativos, você recebeu bastante dinheiro dessas vendas e aí você diminuiu bastante o endividamento da companhia, o famoso índice dívida líquida sobre EBITDA, né? Só para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre de 2023, olha como estava crítico esse índice, estava em 4,17 dívida líquida sobre EBITDA. Aí entrou um caminhão de dinheiro vendendo a The Body Shop e a Aesop, e aí eles ficaram com caixa líquido, e aí a dívida líquida sobre EBITDA ficou negativa em 0,37. Se manteve no quarto trimestre em negativo, 0,79, só que esse ano já começou a piorar de novo, né, pessoal? Então agora a dívida líquida já ficou positiva em 0,13, ainda bem tranquilo, mas nesse segundo trimestre já chegou a 0,97, ou seja, uma vez, tá? Se cada trimestre você vai piorando o endividamento aqui da companhia, vai começando a dar problema ali nos covenants das dívidas que a empresa tem. Se ela mantiver esse índice dentro das proteções, não tem problema nenhum, até porque o prazo médio de vencimento das dívidas é de 4,9 anos. Então, de 2024 até 2027, praticamente ela não tem que amortizar nenhuma dívida. Qual que é o problema? O problema é que se esse índice dívida líquida sobre EBITDA continuar subindo trimestre a trimestre, vai chegar um momento que ele não vai conseguir cumprir a proteção. E aí todas aquelas dívidas de longo prazo, elas se tornam de curto prazo e a empresa ela vai passar por problemas financeiros. Este que é o grande problema aqui da companhia. E agora a gente entra na notícia principal, porque a operação lá nos Estados Unidos entrou em RJ e isso eventualmente vai trazer algum problema operacional e uma postergação dos planos que a empresa tem de separar a Avon Internacional. Então vamos dar uma lida de perto dessa notícia. O prejuízo anotado em balanço publicado ontem e o pedido de recuperação judicial de uma subsidiária nos Estados Unidos criaram uma tempestade perfeita para a Natura na bolsa. A ação, que chegou a cair mais de 12% ao longo do pregão, recuava 11% por volta das 14 horas, a R$ 14,59. Trata-se de uma perda de valor de mercado de aproximadamente 2,5 bilhões de reais.
No pedido de RJ, Chapter 11, a empresa brasileira é a principal credora da subsidiária que está em apuros, a Avon Products, holding não operacional da Avon no exterior, que informou à corte americana uma dívida de 1,3 bilhão de dólares, dos quais 530 milhões de dólares são devidos à Natura, ou aproximadamente 2,9 bilhões de reais, mais do que a perda do que ele teve na bolsa quando ele divulgou esse resultado para o mercado. Olha que coisa, hein, pessoal? Vamos lá. A Natura, contudo, informou que não espera nenhum impacto na operação da Avon fora dos Estados Unidos, que não entrou em recuperação judicial, mas disse que a separação das operações da Hold e Natura Co. Está suspensa até a conclusão do processo judicial. Então, aquele processo de spin-off da operação da Avon vai ficar mais para frente, né? Na teleconferência de resultados, o CFO da Natura Co, Guilherme Castellan, disse que a companhia continua a ver mérito numa eventual separação. Ou seja, eles querem fazer a separação, até para resolver esse problema. No entanto, agora com o Chapter 11 vai postergar esse plano. Abre aspas. Embora o processo de Chapter 11 adicione complexidade ao caso da Natura, ele deve eventualmente simplificar sua estrutura e abordar as questões dos processos de talco nos Estados Unidos, apontou BTG Pactual em relatório. Então eles estão vendo que isso até vai forçar a Natura a fazer mesmo essa separação, que vai ser bom, obviamente, para os resultados consolidados. Segundo o Goldman Sachs, embora a empresa tenha reiterado sua expectativa de reduzir a alavancagem no segundo semestre por meio de geração de caixa e do crescimento do EBITDA, a dinâmica do capital de giro continua sendo impactada negativamente pelo impacto dos contas a receber, que resultam na maior participação na Natura Brasil. Ou seja, o que basicamente o Goldman Sachs está falando é o seguinte: se a Natura não resolver operacionalmente a sua geração de caixa, aquela dívida que ela tem, que está controlada, dado o monte de venda que eles fizeram, vai começar a se tornar um problema de médio prazo da companhia. Então, nesse segundo semestre, se eles não resolverem em termos operacionais a margem operacional e a geração de caixa, provavelmente eles vão ter algum problema ali no final do ano. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Mas esse é o primeiro caso que eu queria atualizar para vocês, que isso já era previsto. A Natura ficou com um ativo ruim dentro do seu balanço e, consequentemente, isso vai causar um problema, tanto na consolidação dos resultados e também na perda de foco no crescimento da Natura e Colatam, que a gente vê que tem, né, um resultado muito bom e está aumentando as suas margens operacionais, mas infelizmente na hora que você consolida a operação da Avon Internacional, os resultados são muito ruins. Então, vamos ver cenas nos próximos capítulos, mas eu sabia que se ficar com esse ativo dentro de casa, isso ia causar algum problema operacional para a Natura, né? Bom, o segundo caso é um caso bem interessante, pessoal. Crise da Infracommerce levanta dúvidas sobre a sua capacidade de sobrevivência. Bom, a Infracommerce, ela oferece um produto que a gente chama de Full Commerce, né? Não é um produto, é um serviço, né? Basicamente, se você quiser ter um e-commerce e não quiser ter toda a complexidade de investimento em plataforma, digital, marketing de performance e também operação logística, você pode ligar para a Infracommerce, que eles fazem essa operação para você por meio, obviamente, de um pagamento de um percentual das vendas que ele vai conseguir realizar. Ou seja, você terceiriza todo o seu e-commerce para a Infracommerce, eles tocam essa operação para vocês e aí, eventualmente, vocês recebem uma participação das vendas que você vai ter dentro dessa operação, né? Obviamente, só tem que disponibilizar o produto ou serviço que você quer oferecer para o mercado, né? Bom, eu já sabia que esse negócio provavelmente ia dar problema. E isso daqui eu adiantei nesse BTC News que vocês estão vendo aqui na tela, que eu fiz há 2 anos atrás, analisando um pouco da estratégia que a Infracommerce estava executando depois da abertura de capital. E também neste BTC News que eu fiz em setembro do ano passado, né? Então, a Infracommerce vai fazer follow-on novamente para não quebrar. Minoritários serão diluídos, né? Bom, basicamente o que aconteceu com a Infracommerce, para a gente resumir. Eles pegaram todo o dinheiro do IPO que eles fizeram, muito bem sucedido, aliás, e saíram fazendo aquisição a rodo. Qual que era a minha crítica em relação a essa estratégia? Comprar a empresa, quando você tem muito caixa, é a coisa mais fácil que tem.
O problema é você melhorar a sua operação e mostrar que você está conseguindo capturar as sinergias desse monte de aquisição que você está fazendo. Ou seja, melhorar as margens operacionais e também a geração de caixa do negócio. A empresa foi começando a ficar sem dinheiro, foi começando a se endividar até a tampa, e isso daí mostrava um futuro tenebroso de curto prazo da empresa. Eu fiz esse BTC News, muita gente me criticou, falando que eu não entendia desses negócios digitais, que é assim mesmo que funciona e assim por diante. Só que os números, pessoal, os números eles são frios. Eles não ficam com esses jargões que existem no mercado, e isso daqui era fácil de prever que ia dar problema. E como que isso daqui começou? Então, só para a gente colocar aqui em pauta o que eu estava analisando. Lá no dia 6 de setembro de 2023, saiu essa notícia que eu analisei lá no BTC News. Infracommerce quer follow-on de 278 milhões de reais e o Pátria vai entrar. Basicamente, o Pátria e mais alguns outros fundos entraram como os novos sócios da Infracommerce, injetando 278 milhões, porque senão a empresa ia quebrar. Basicamente era isso, né? Bom, mas qual que era o meu problema? O meu problema era o seguinte, mesmo recebendo dinheiro novo, quando você via as margens operacionais e a geração de caixa, isso daí só ia postergar o problema que a empresa ia ter. E foi exatamente isso que aconteceu. A empresa recebeu o dinheiro, mas não focou na melhoria operacional do que ele tinha dentro de casa e de todas as aquisições que eles fizeram. E aí, o que aconteceu? No dia 25 de março deste ano, com novos acionistas, Infracommerce tira fundador do comando e traz CEO da Velit. Caio Chopin deixa o posto depois de 12 anos, dando lugar a Ivan Murias, né? Bom, basicamente o que aconteceu? Eles viram, os novos sócios, que se mantiver a mesma execução de estratégia operacional que o fundador estava executando, a empresa ia quebrar. Basicamente era isso. E aí fizeram a troca do CEO. Só que essa troca, ela já foi feita muito tardiamente. Por quê? Porque eu já estava analisando há mais de 2 anos que a estratégia estava ruim e que a empresa estava muito endividada, tá? Vamos dar uma olhada nos resultados que a Infracommerce divulgou para o mercado, mostrando que talvez ela não consiga sobreviver? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, pessoal. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados do segundo trimestre de 2024. Então, ó, receita líquida caiu 11,6%, chegando a 265 milhões de reais. A margem bruta, pessoal, caiu 18,3 pontos percentuais, de 43,1 para 24,8, o que fez a empresa ficar com prejuízo operacional de 1 bilhão 487, contra só 2 milhões de prejuízo operacional no segundo trimestre do ano passado. E a empresa divulgou um prejuízo líquido de 1 bilhão 535 contra 52 milhões. Boa parte desse número ele veio de uma baixa contábil. Só que a baixa contábil das aquisições mal feitas no passado ficaram ali em torno de 1 bilhão e 300. Então, se você tirar 1 bilhão e 300 daqui, a empresa também teria um prejuízo líquido aqui de uns 250 milhões de reais. Ou seja, piorou bastante, mais de 4 vezes aqui o prejuízo líquido da companhia, né? A dívida começou a bater forte também no balanço da companhia. Como eles receberam dinheiro novo lá no quarto trimestre, como eu expliquei para vocês, o índice de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, que estava em 3,3, já caiu para 1,5. Legal. Só que aquele negócio que eu falo para vocês, né? Você faz o follow-on para você ganhar um respiro, mas se você não melhorar a geração de caixa da companhia e o EBITDA, eventualmente isso daqui vai te apertar mais cedo ou mais tarde. Tanto é que o dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 no quarto trimestre de 23 já subiu para 2,8 em 2024 e já chegou a 6 vezes no segundo trimestre de 2024. Ou seja, provavelmente já sentaram com todos os credores para não anteciparem o pagamento dessas dívidas, para ganhar um pouco mais de prazo, para conseguir executar a estratégia de sobrevivência da companhia agora no curto prazo. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Bom, vamos pegar aqui o balanço patrimonial. Olha a queima de caixa, pessoal. No dia 31/12 de 2023, eles tinham 414 milhões em caixa. Sabe para quanto que foi essa posição? 90 milhões no final do segundo trimestre de 2024. Então, queimaram mais de 300 milhões aqui em menos de um semestre operacional. Olha que coisa, né? Ativos circulantes, 729 milhões. Passivos circulantes, 779. Índice de liquidez corrente, menor do que 1. Quando o índice de liquidez corrente é menor do que 1, você tem menos ativos circulantes
do que obrigações que você precisa honrar em até 12 meses. Então aqui já mostra que a empresa vai ter muita dificuldade nos próximos 12 meses. E o patrimônio líquido, pessoal, que era positivo no primeiro trimestre de 1 bilhão 416, já ficou invertido, menos 3,6 milhões. PL negativo tem mais passivos do que ativos. Isso foi a posição do último dia do segundo trimestre. Então a situação está bem difícil, né? Em termos de geração de caixa, fluxo de caixa das atividades operacionais tinha sido positivo no primeiro semestre do ano passado, 54 milhões, e agora houve uma queima de caixa de 151 milhões. E a empresa ainda tem que fazer alguns investimentos, 26 milhões, e está endividada até a tampa, como eu mostrei para vocês. Se a operação ela não gera caixa, como que você vai ter dinheiro suficiente para honrar as dívidas que vão começar a vencer? Esse que é o grande ponto, né? Então a empresa, ela não focou no que eu acho que é o essencial, o ganho de sinergia de um monte de aquisição que foi feita para tentar melhorar as margens operacionais e também a geração de caixa. Isso não foi resolvido. E sabe o que acontece quando uma empresa chega nessa situação que a gente começou aqui a desenhar nessa análise, pessoal? A auditoria é obrigada a colocar este trechinho que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Conforme apresentado na nota 3, esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na nota 3, indicam a existência de incerteza relevante que pode levar dúvida significativa quanto à capacidade da continuidade operacional da companhia e de suas controladas. Ou seja, o que a KPMG aqui ela está colocando no seu relatório do segundo trimestre é que ela acredita que a empresa ela não vai sobreviver. Basicamente é isso, né? E qual foi o impacto nas ações? Vamos dar uma olhada aqui, ó. As ações despencaram por causa dessa divulgação e agora estão sendo tradeadas a 19 centavos. Só para vocês terem uma ideia, ali no pico de 2021, depois do IPO, essas ações estavam sendo tradeadas a R$ 21,38. Agora 19 centavos. É aquele negócio que eu costumo falar, né, pessoal? Aqueles jargões de mercado que toda empresa de tecnologia ela queima caixa, é a dor do crescimento, etc. De fato isso acontece, mas isso não é o problema. O problema é, eu sei que toda empresa que está num ritmo de crescimento acelerado, principalmente no setor de tecnologia, ele queima muito caixa. Mas a empresa, ela está mostrando que existe uma luz no fim do túnel, ela tem uma estratégia dentro desse monte de aquisição que ela está fazendo para justificar essa queima de caixa e esses resultados ruins de curto prazo. É essa coisa que você precisa ter muita técnica para você analisar. Não foi o caso da Infracommerce. A Infracommerce ela foi fazendo as aquisições, foi queimando todo o caixa que ela levantou no IPO e também todo o nível de endividamento que ela pegou. Ela também gastou fazendo mais aquisições e agora a empresa está sem dinheiro e está com uma operação deficitária e que está queimando bastante caixa. Qual que é o futuro dela? Olha, se vocês não negociarem, se os controladores da empresa não negociarem muito bem isso com os credores, a empresa ela vai fechar ainda este ano. Vamos ver o que vai acontecer, mas já dava para prever que isso poderia acontecer com a Infracommerce só dando uma olhada nos financials, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.